Sejam bem-vindos ao Escavador do Conhecimento. O meu nome é Jéssica Garcia e esse é o nosso terceiro vídeo da trilogia sobre os povos pré-colombianos. O tema de hoje é sobre os Incas. A civilização Inca, ela teve início no século XII, quando as famílias começaram a se acomodar na cidade de Cusco. A civilização Inca, ela chegou a ter mais ou menos aí em torno de 15 milhões de habitantes. O primeiro governador desse povo foi Manco Cápac. Ele chegou a governar a sagrada cidade de Cusco. Eles se denominavam os Filhos do Sol. Eles é uma civilização de origem quechua, né? E eles dominavam ali a Cordilheira dos Andes. Expandiram o seu império a partir da cidade de Cusco, né? E ali em torno do século XV, expandiram as suas fronteiras, né? Dominando aí hoje o que é o Peru, Bolívia, Equador e parte ali da Argentina e Chile. Seu brilho chegou a atingir o Panamá e as distantes praias atlânticas do Brasil, através de ornamentos de ouro, prata e cobre, que foram transportados pelas tribos através ali da floresta amazônica. O ápice do Império Inca foi ali no século XV. Foi uma sociedade muito grande e complexa. Dentro dessa sociedade era constituída por vários povos ali que foram derrotados. Na região dos Andes viveram os Incas e os Caral. A respeito dos povos de Caral, tem muito poucos resquícios arqueológicos desse povo. Eles viveram ali mais ou menos em torno de 3000 a.C. Também, teve outros povos, pré-incaicos, que dominavam aquela região antes dos Incas surgirem. Foram os Chavin, Manabis, Chimu, Chincás, Mochicas, os Nazca e entre outros povos aí. O centro do Império Inca foi a bacia de Cusco, no Peru. Ela era conectada aí por 7.000 quilômetros de estradas, feitas aí de blocos de pedra, Elas serviam para o deslocamento dos exércitos. Quando os Incas chegaram aí nessa região, ela era dominada por várias aldeias, que possuíam aí um sistema de aliança. A princípio, quando os Incas chegaram, eles ocupavam uma posição subordinada, ou seja, eles serviam a outro povo que tinha mais poder do que eles. Nessa aliança, houve uma grande troca cultural e os Incas eles acabaram aí assumindo algumas características desse povo. Inclusive, o idioma quechua foi uma delas. Depois aí de um longo período de invasões e saques, por fim, os Incas conseguiram assumir o poder. E com essa ascensão ao poder, eles acabaram transmitindo o seu conhecimento para todo o povo andino. A expansão dos Incas ocorreu no reinado de Pachacuti, de 1438 a 1471. Com essa expansão, houve a construção de diversos monumentos importantíssimos aí na cultura inca. Por exemplo, o Templo do Sol, Qoricanchá, a cidadela de Sacsayhuamán, que era a próxima capital do Império, Machu Picchu, que até hoje é um grande ponto turístico. Para manter esse enorme império, o Estado ele tinha aí um censo populacional. Vamos falar aí como que era a pirâmide hierárquica, desse povo. No topo da pirâmide vinha aí o imperador, o Sapa Inca, Ele, além de uma figura de governo importante, ele tinha uma figura divina, ele era considerado como um deus. Esse tipo de governo se dá o nome de teocracia. Aí vamos lá novamente para a etimologia da palavra. Teo, Deus, cracia, governo. Governo de Deus. No segundo lugar dessa pirâmide vinha aí o sumo sacerdote, e os chefes de estado, o povo importante. No terceiro lugar vinham os sacerdotes, oficiais e generais. No quarto lugar, arquitetos, e administradores. No quinto lugar vinha aí os artesãos, os camponeses, os pescadores. Na base da pirâmide vinham os escravos, ou seja, esse povo, eles geralmente eram dominados por guerra, ou vendidos por dívidas.
A organização social e econômica dos Incas, elas eram divididas em pequenas comunidades, pequenos grupos, né, que eram denominados como Ailu. Essas comunidades, elas eram agropastoras. O Ailu, ele designa um grupo de pessoas formados por laços familiares. Mas essa aldeia, ela também podia agregar aí pessoas de fora, se tivesse alguma espécie de laço familiar. Como que era feita aí essa hierarquia do Ailu? Ela era dividida aí em 3 estágios. O Ailu real, que ele era composto pelos incas de sangue, que eram os que administravam ali o local, mas também aí tinha os incas de privilégio. Eles ocupavam aí cargos administrativos, né, e a chefia militar. Vinha aí então o Ailu médio, que ele era composto por funcionários públicos e trabalhadores especializados. Logo em seguida vinha o Ailu baixo, que ele era composto por camponeses e artesãos. Esse Ailu baixo, eles pagavam altas taxas de impostos para o imperador, para o Sapa Inca. Nessa célula familiar, né, no Ailu, as mulheres elas tinham assim um papel mais doméstico. Para o homem aí era designada, né, as funções de tecelagem, agricultura, né, cerâmica, artesanato. Essas células aí, né, esses pequenos grupos que se formavam no Ailu, elas obedeciam a um chefe. Esse chefe era quem era responsável de fazer a divisão das terras, de distribuir, né, as tarefas. Quando surgia aí alguma espécie de conflito nesses Ailus, ele que intermediava o conflito. A divisão de terra, ela ocorria aí de modo que todos que fizessem parte do Ailu conseguissem ter acesso, né, às riquezas naturais do local, né? E essa porção de terra, ela tinha que ser o suficiente para essa família aí conseguir a sua subsistência, né? As estratégias de conquista desse povo era assim interessante. Por exemplo, os incas, eles tentavam aí evitar um conflito. Eles chegavam assim de mansinho, né, na população e tentavam convencer eles sobre as vantagens de ser um inca. E como que eles conseguiam aí convencer outro povo sobre as vantagens aí de ser um inca? A princípio, eles enviavam um espião. Esse espião, ele colhia informações sobre o outro povo. Esse espião ia até o imperador ali, o Sapa Inca, compartilhava dessas informações. Feito isso, o Sapa Inca, ele enviava um cara, uma missão diplomática, né, vamos falar assim, aos termos modernos. E esse cara, ele ia lá, né, com esse representante do governo, né, ele chegava lá no outro povo e ele explicava as vantagens de ser um Inca, simples assim, a princípio. Aí, se essa estratégia de chegar de mansinho não funcionasse, aí sim eles entrariam em guerra contra esse povo. Então é aquele negócio, vem a nós ou a gente vai aí. De um jeito ou de outro, vocês vão se unir a gente. Que seja por guerra ou que seja tranquilamente, suave, né? Entrando no aspecto assim mais político, né, dos incas, eles eram governados, então, pelo Sapa Inca, né, que ele era considerado como Deus Sol. Era um regime aí teocrático. Esse poder imperial, ele era conquistado através da força. A morte do imperador, ela abria aí um contexto de combates, né, de outros chefes que iriam ocupar o cargo ali de Sapa Inca. Nesse meio tempo, então, o governo, né, o Império Inca, ele passava por um momento de crise, né, e quando o novo Sapa Inca aí, ele assumia, né, o poder, tinha aquele momento de paz, assim, de renovação, que deu tudo certo. Após aí essa definição do novo Sapa Inca, né, ele era legitimado através de uma cerimônia, né, presidida ali pelos sacerdotes. O imperador aí, então, ele era assistido, né, por um conselho, por governantes e funcionários submetidos ao poder imperial. Algumas construções, elas eram feitas de ouro, né,
para que quando ali o sol refletisse, ele mostrasse ali a qualidade, né, do deus Sol, do imperador, do grande Sapa Inca. Nessa sociedade, além do imperador, né, do Sapa Inca, tinha umas figuras de governo, né, que elas administravam as regiões, né, e tinha os cobradores de impostos. O Sapa Inca, ele vivia ali na cidade de Cusco, né, com a sua família. A cidade de Cusco, a maior parte ali dos moradores, eles eram nobres e os principais sacerdotes aí do Império Inca. Os Incas, eles conseguiram aí descobrir uma forma de, através dos movimentos celestes, eles organizarem o seu tempo e através disso, eles conseguiram organizar a sua vida ritual e a parte agrária. Os Incas, eles possuíam um sistema numérico sofisticado. Entrando aí por um aspecto econômico, os Incas, eles viviam da agricultura, eles cultivavam milho, batata, feijão, mandioca e tomate. Eles possuíam uma tecnologia de cultivo aí bem diferenciada. Como eles moravam aí na região dos Andes, uma região assim montanhosa, né? Eles tiveram que descobrir um meio de conseguir plantar ali, né? Porque senão ia morrer de fome. Então daí surgiu o estilo de plantação assim em terraços, né? Dispostos em degraus, sustentados por muretas e irrigados aí pelas águas que desciam das geleiras. O nome dado a isso é terraceamento, essa técnica aí que eles cultivavam, né? O solo, ele era aí, regado com guano, né? Que é um excremento, né, de aves marinhas ali, que servia como adubo, né, para ajudar a fortalecer as plantas deles. O nível de inteligência, assim, desse povo era, assim, tão surpreendente que eles desenvolviam plantações testes para poder entender aí o microclima, né, de como que funcionava aí cada degrau. E eles tinham a aspiração, né, a intenção de plantar para poder estar fazendo uma estocagem para o tempo frio. Os camponeses, eles fabricavam aí as próprias roupas, os próprios utensílios domésticos, seus instrumentos de trabalho. A base, então, da economia desse povo era o Ailu, né, as pequenas comunidades agrárias. Eles criavam o porquinho da Índia, eles domesticavam lhamas. As lhamas, eles utilizavam a lã dela, a carne, o leite. O porquinho da Índia, eles também comiam. Inclusive, ainda tem um prato típico que eles ainda consomem até hoje, baseado no porquinho da Índia. Eles também domesticavam as vinhas, as alpacas. Geralmente o cuidado desses bichinhos, desses animais, né, eles eram destinados assim às crianças, né, aos adolescentes, assim, que ficavam a par de cuidar, alimentar esses animais. O Estado, ele cuidava aí apenas mais das questões comerciais, né? No caso, para aquisição de produtos que vinham aí de terras distantes, produtos de luxo. No aspecto religioso, eles eram politeístas, eles acreditavam aí, então, em vários deuses, eles acreditavam nas forças da natureza, inclusive algumas entidades, né, que eles acreditavam, às vezes na lua, no trovão, no sol, nas estrelas, e até nos seus antepassados. Eles acreditavam que seus antepassados poderiam se tornar deuses. Uma das entidades de maior destaque é a Pachamama. A Pachamama seria a Mãe Terra. Em suas cerimônias religiosas, eles realizavam aí o sacrifício de humanos, né, de animais, por exemplo, o porquinho da Índia, as lhamas. Antes do sacrifício, eles tomavam aí uma bebida chamada xixa. Essa bebida ela era feita através de milho preto, né, misturado com alguns cereais. Inclusive os peruanos a bebem até hoje. Era oferecida aos deuses, né, e aos sacrificados uma bebida à base de chocolate. Eles acreditavam que o Sapa Inca, ele possuía poderes mágicos, né, ele podia controlar erupções vulcânicas, ele podia controlar o tempo.
podia prever o futuro. Os incas, eles acreditavam aí na vida após a morte, inclusive eles enterravam aí os seus mortos em posição fetal, acreditando que eles iriam renascer em algum momento. Assim como os outros povos pré-colombianos, como eu expliquei nos vídeos anteriores, os maias, os astecas, por exemplo, eles tinham uma visão cíclica da vida, ou seja, eles acreditavam que a vida era feita em ciclos, por exemplo, a vida e a morte. Uma característica interessante desse povo inca é que eles praticavam a mumificação e eles acreditavam que as múmias elas conseguiam falar com seus ancestrais e com os espíritos. Um ponto curioso para se lembrar é que as alpacas pretas, na mentalidade desse povo, eram as preferidas dos deuses para sacrifício. Um aspecto importante desse povo também é a parte arquitetônica. Eles criaram templos, palácios, aquedutos, estradas com mais de 1.000 quilômetros. Tudo aí era feito em pedra, né? Eles utilizavam instrumentos de cobre e bronze para poder fazer, né, essas fortalezas. Um ponto importantíssimo aí de se lembrar na arquitetura deles é que as pedras elas eram encaixadas apenas, sem nenhuma espécie de material colante entre elas. E devido aí aos inúmeros terremotos aí que aconteceu na região, as paredes elas apresentavam aí uma leve inclinação para evitar aí que tudo caísse. Os tetos assim das casas eles eram feitos de palha. Eles não desenvolveram a escrita, porém eles tinham um método de contagem chamado quipo. Esse método ele consistia num cordão, cada cordãozinho ele tinha um nó e cada nó ele significava um número diferente. Esse povo então ele foi marcado pela organização do trabalho deles, né, no caso o Ailu, a construção de estradas. Estradas essas que eram talhadas aí nas encostas das montanhas, que eram percorridas por lhamas e por mensageiros do imperador. O principal vestígio da civilização inca é Machu Picchu. Ela foi construída pelo imperador Pachacuti. Ela está a 400 metros de altitude. Machu Picchu ela foi abandonada pelos seus habitantes. Ela foi tomada pela vegetação e foi descoberta em 1911 por arqueólogos e intocada pelos espanhóis. Nenhum espanhol conseguiu chegar até Machu Picchu. Eles rodearam ali em volta das montanhas em busca de revoltas, mas não encontraram Machu Picchu. Em Quechua, Machu Picchu significa velha montanha. Acredita-se que além de uma cidade, ela era em um centro de cerimônias religiosas. Machu Picchu é um importante patrimônio cultural, ela entrou para as 7 maravilhas do mundo e ela é constantemente visitada por milhares de turistas. Uma característica importante é que 75% da cidade é original e o restante ele teve que ser reconstruído devido a diversos terremotos que ocorrem na região. Lá existiam escolas, comércios, casas, ruas, tudo que uma cidade normal teria. Eles tinham ali. Um fator aí interessante sobre os incas é que eles possuíam um sistema de correios. Como que era feito esse sistema de correio? Ele era feito através de um mensageiro. Esse mensageiro ele ia a pé e de tantos em tantos metros tinha um outro mensageiro e ele entregava a mensagem, e essa mensagem era passada de mão em mão, de mensageiro em mensageiro, até chegar no seu destino. Esse serviço de correio, ele era muito bom, ele realmente era eficiente, e as pessoas ali que moravam ao redor desse mensageiro, eles provinham o seu sustento, né, como forma de pagamento pelo seu serviço prestado. Uma outra coisa importantíssima, não tirando o mérito dos incas, mas a tecnologia dos incas, elas vieram de outros povos pré-incaicos. Eles somente pegaram essa tecnologia e eles a aperfeiçoaram. Os incas, eles tinham aí uma característica assim, muito legal também, que eles ajudavam aí os menos desfavorecidos.
através de plantações comunitárias. Eles às vezes se juntavam aí em tipo de mutirões, né, para construir casas, né, para os desabrigados. Uma curiosidade importante desse povo é que eles cultuavam animais. Dentre os 3 principais animais, temos a cobra, o falcão e o puma. Como eles eram ótimos construtores, com uma engenharia muito avançada para a época, eles construíam cidades com esse formato de animais, como uma homenagem aos seus deuses. Cusco foi moldada na forma de um puma, Machu Picchu foi moldada na forma de um falcão. A cobra, ela era representada, né, pelo rio, né, que corria aí pelo Peru, né, e caía lá no Oceano Pacífico. E como aí foi a conquista, né, dos Incas pelos espanhóis? Ela se deu por Francisco Pizarro, ou Pizarro, se preferir, que comandou aí uma expedição, né, com suas tropas até Cajamarca, lá no Peru. Em um ataque surpresa que ocorreu dia 16 de novembro de 1522, na praça principal, né, em Cajamarca, capturando o Sapa Inca da época, que era o Atahualpa. Atahualpa, ele até tentou aí pagar resgate por si mesmo para Pizarro. Ele ofereceu 2 salas de prata, né, na altura aí de seus ombros, e uma sala de ouro. Porém, Pizarro não aceitou, né, e acabou matando o Atahualpa mesmo assim. Depois aí que ele matou, né, o Sapa Inca, né, o Atahualpa, o Pizarro e os espanhóis, né, eles acabaram dominando tudo lá, o Império Inca. Vai saber, né, o que passou aí na cabeça do Pizarro na época, mas com aquela enorme ganância dele, né, ganância dos espanhóis na época, naquela sede de prata e ouro, nananã, ele deve ter pensado assim: nossa, se ele tá me oferecendo 2 salas de prata da altura dos meus ombros e uma sala de ouro, eles têm muito mais aí escondido, né? Deve ter mais coisa aí escondida, né? Então vou matar esse cara aí, tchau, obrigado. A captura de Atahualpa, né, e o assassinato de Atahualpa, ele ficou conhecido aí como a Batalha de Cajamarca. Ainda existem incas na atualidade. O povo Quero, né, que é descendente dos incas, eles ficaram escondidos por mais de 5 séculos, até serem descobertos por pesquisadores aí na década de 1950. Eles preservam aí diversas coisas da cultura, né, dos incas, inclusive o culto à Pachamama, né, a Mãe Terra, culto aos Apus, né, que é os espíritos da montanha, técnicas agrícolas, a criação de animais, a extração da prata, né, do ouro, confecção de roupas, né, e objetos, entre outras coisas aí que eles conseguiram ainda levar consigo. A organização social deles é bem semelhante aos incas, né? Ao invés do Sapa Inca, eles possuíam líderes em cada nicho ali familiar. O sacerdote ainda, para os Quero, ele é uma figura de grande poder. Ele é ali que conduz, né, as cerimônias religiosas, e através dele, ele faz, né, os rituais para boas colheitas, né, por um bom tempo, boa sorte. O povo Quero, eles transmitem o seu conhecimento aí, então, de forma oral para os mais jovens, garantindo assim a sua continuidade da sua cultura, dos seus costumes, para que tudo isso não se perca. Encerrou-se aqui então a trilogia dos povos pré-colombianos. Agradeço a quem ficou até o final, se inscreva no canal, dê like e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, que vocês sentirem que estão precisando saber mais sobre o assunto.